Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Eu sou o obreiro Fausto, essa aqui é a obreira Gláucia e nós vamos passar a palavra de Deus conforme Deus nos tem dado. E eu peço que você preste atenção e dê ouvidos à palavra do Senhor. Haverá, pessoal, um grande banquete que o Senhor dará. Imagina um banquete, pessoal, enorme, farto, com todos os alimentos mais desejados pelo ser humano. Será isso que eu estou falando e muito mais. A gente não consegue nem imaginar a ceia, um dia que o Senhor vai dar uma ceia. E você vai entender que todo esse movimento evangelístico, né, da palavra do Senhor, esse convite para as pessoas virem para Deus, é exatamente o convite para esse dia, para esse grande banquete. E a palavra do Senhor vai nos mostrar isso. Está escrito assim em Mateus, no capítulo 22, a parábola das bodas. De novo entrou o Senhor Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes. Pessoal, parábolas eram um modo figurado para expressar a realidade, tá bom? Então o Senhor Jesus falava por parábolas. Ele colocava objetos inanimados, ou então uma história. Porém, não é uma história, como meu pai dizia, com H. Não é uma história com E no início. História. Não, era uma coisa que aconteceu e que vai acontecer. Tá legal? Então vamos lá. Essa é a parábola. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Vamos parar aqui um pouquinho e você vai entender no dia de hoje o que é isso. Você que evangeliza, agora você vai entender agora aqui você entende, né, e vê como é difícil uma pessoa vir. Você vai lá, fala do Senhor, fala das maravilhas, fala que haverá as bodas do Senhor e que haverá um grande banquete. E mesmo assim, o convidado, quer dizer, ele recebe o convite, tá com o convite nas mãos, mas ele escolhe não vir. Você não encontra essa dificuldade? Você chama as pessoas, convida elas e elas não aparecem. Então aqui o Senhor Jesus está relatando por parábola exatamente o que acontece contigo. Exatamente o que acontece com você. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. 4. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Gláucia, quem é que recusaria uma festa regado com o melhor num palácio, num reino? E aí, Gláucia? Como é que pode? Será que alguém nega isso? Como é que pode então? Como é que pode então aqui? O Senhor falou assim, ó, vai lá agora você vai explicar exatamente. Convida. Aí não quiseram vir. Agora você vai, além de convidar, falar para eles o que aguarda eles, né? Fala para ele que vai ter manjar, que vai ter fruta, suco, boi, já matou os melhores, né? A vida que vai ter, todo tipo de carne, vai ser, vocês vão, nós vamos te servir, entendeu? Venham, poxa, para esse grande dia, Explica isso para ele. Aí eles foram lá de novo, os servos. Ó, pessoal,
Pô, vai ser bacana, rapaz, vai ser mó festança, né? Pô, vai ser um ritual, uma celebridade, uma festa como nunca antes viu. Uma festa onde você já... Nenhum rei, o mais rico dessa terra poderia dar. Aí o 5. Eles, porém, não se importaram e se foram. Isso não te chateia, pessoal? Você que conhece o Senhor Jesus, ele está já usufruindo, né? Usufruindo? Já está recebendo a paz na alma, o gozo, a alegria, né? Você está cheio da presença de Deus. A tua vida é uma festa, já na terra. Não chateia isso, você sabe que a pessoa está vazia. Sem Deus ela não é nada. E você sabe que ela vai ter essa festa e ela tem que estar lá, hein? Ela tem que estar lá nessa festa. Não chateia isso, ela nem se importa. Aí mais. Não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. Dando atenção às coisas dessa vida, né, Glaucio? Dando atenção, quer dizer, ouviram isso, um foram para o seu campo e outro foram para o seu negócio. Quer dizer, a mente, né, pequena, não enxerga a grandeza de Deus, acha que a vida é só aqui e por isso escolhe isso. Tem um tempo para isso não, eu preciso resolver minhas coisas, né? E aí eles vão, escolhem um para o seu campo, outro para o seu... Aí o pior de tudo é agora. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Os servos não fizeram nada. Foram lá convidar. Foram lá convidar para algo especial e ainda apanharam por causa disso, Glaucio. Como é que pode eu maltratar alguém que quer fazer o bem por mim? Eu tenho que ser muito mal, né? Eu tenho que ser uma pessoa ruim e estar mal comigo mesmo, né? Para ver isso como algo que ela mereça morrer por causa disso. Agora você vai ver, pessoal, porque isso acontece contigo. Aquela pessoa, às vezes, que você está evangelizando, agora ela está zombando de você, te perseguindo. É ou não é, Glaucio? Agora ela quer teu mal e você quer o bem dela. Você está querendo o bem dela, o bem para ela, e ela está querendo te destruir. E às vezes até te faz uma maldade. E por causa dessa pessoa que você tentou ajudar, você hoje está padecendo. Não, mas obreiro, não é assim não. É assim sim, pessoal. Isso é a vida. Isso acontece aí. Porém, você vai ver aqui, pessoal, que não se toca num servo de Deus. E você já viu quem tentou tocar em você. O que aconteceu com essa pessoa? O rei ficou irado. O rei aqui representa Deus, por saber disso. E enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Você já viu as pessoas que... Né, Glaucio? A coisa é séria, né? Isso aqui é sério, é por parábola, mas o Senhor quer dizer o seguinte, que em vida, essas pessoas que maltratam aqueles que querem ganhar almas, elas recebem em vida a fúria de Deus. É na hora, pessoal. Aqui ele não está dizendo que vai ver, não. Ali ele pega e resolve ali na hora. E vocês já devem ter visto esses que zombaram da igreja, que aconteceram com eles. Inclusive bispos que saíram da obra e lá na fora, né, Glaucio, começaram a falar mal da onde eles deviam ser eternamente gratos e agradecidos e voltarem ao seu primeiro amor, né? Porque, e aí eles começam a falar mal e a coisa fica feia pro lado deles. Muito bem, aí Jesus dá essa pincelada nessa parte aqui, aí vamos lá, vamos continuar. Então, o rei disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos.
Não eram dignos. Eles achavam que eles que estavam zombando, mas na verdade, olha o olhar de Deus, né? Eles não eram dignos. Às vezes você está zombando de Deus, você não quer Jesus, você zomba da fé. Mas o olhar de Deus para você é que você não vai entrar você não vai ser digno de participar. Isso é sério pro teu lado, porque é aquele negócio, quem ri por último, ri melhor. Você tá rindo agora, mas quem vai rir por último vai ser Deus. E você vai chorar se você não aceitar o convite. Se você não aceitar o convite. Aí Deus fala assim: então disse ao seu servo, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrarem. Parece que o servo foi primeiro, Glaucia, naqueles que eram de Deus, aqueles judeus, escolhidos, né? Aqueles que são o povo de Deus. E agora Deus está mandando ir para aqueles que estão longe de Deus, aqueles que ninguém querem. Vai e chama esses agora. Porque aqueles não eram dignos, não. Agora eu quero que mude, né, o convite. Traga. Está, né, eu entendo isso aqui, para cuidar dos caminhos e convidar. Deus manda convidar, né, para trazer todos os que encontrares. Sai chamando todo mundo. Às vezes acontece isso, né? A gente quer chamar aquela pessoa, tipo assim, quando eu comecei na fé, eu estava no meu trabalho, eu queria chamar todo mundo ali, que estava ali em volta, né? Que eu sabia o que Deus fez na minha vida e eu queria o bem para aquelas pessoas. E muitos que você chama, zombam de você, não querem vir, vem um, vem outro, mas não fica. Deus fala assim, não escolhe essas pessoas, não vai a essas pessoas, vai para todos. Não é só elas que tem que ouvir, você tem que abrir o seu campo de visão e chegar até as demais pessoas. É por isso que a gente vai pra rua, a gente vai evangelizar, que a gente vai falar. Bate a porta, só te encontra, nunca viu o rosto na vida. E te trata tão bem quanto aqueles. Até melhor, até né? Melhor. A abertura é maior, né? Às vezes você quer ganhar um familiar, você tá vendo ali o sofrimento dele e viu o que Deus fez na sua vida, tirou o vazio de dentro de você, quer que ele também tenha isso e ele não quer. E muita gente tem ficado presa naquilo ali, né? Ai, mas eu tenho que ganhar o meu filho, eu tenho que ganhar o meu marido, eu tenho que ficar preso naquela pessoa e Deus quer que você vá a outros também. E aí essas pessoas realmente, isso aí que tu falou exatamente isso aí, e com essa pessoa que tá ouvindo também, mesma coisa, né? Quantas pessoas, por exemplo, que a gente tá falando, tá ali de frente àquela comunidade ali, né? Quantas vezes a gente evangelizou aqui, né, Galça? E aí a gente entrava, e às vezes a pessoa recebia, né? Abria as portas, vem, senta, toma um café, quer te oferecer. E eu via assim, de bom grado e tal. Eu lembro que nós fazíamos núcleo, lembra que a gente fazia na hora mesmo ali, a gente pegava um pão, né, na padaria, se consagrava e repartia ele, dava um pedaço para os evangelistas que estavam com a gente e mandava sair pelos caminhos falando, ó, toma esse pão aqui tal hora, vá lá no local que a gente, né, fazia vai se reunir, a oração e come o pão com a gente, né? E eu lembro que a gente fazia esse trabalho, né? E as pessoas ouviam a gente, né, e tal. Então, aconteceu isso aqui. Bom, vamos lá. Aí, 10. Tá prestando atenção aí, pessoal? É exatamente o que acontece hoje. Essa palavra aqui foi dada há 2025 anos atrás. E ela vale até hoje. Até hoje. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta. Tipo assim, ele falou, maus e bons, né? Não teve aquele assim, vou naquela pessoa que é boazinha. Não, vai nos maus e vai nos bons. E tu vê que até os maus eles ouvem, né? Uma vez a gente estava na comunidade repleta de ponto de droga, né? E ali, eu lembro que o líder, uma vez a gente virou assim, bateu de frente com aquele pontão de droga e aqueles vendedores das drogas sentados assim, né, naquela mesona. E aí quando eles viram a gente, eles respeitaram, né? E aí o obreiro, tomando aquela decisão intrépida, falou, vamos fazer uma oração aqui agora. Aí eles tiraram o boné, botaram no coração, né?
E ali, é isso aí. E ali convidou o mal, meu irmão. Ó, tal e tal, você precisa de Jesus. E aí ficou repleta. Então, pessoal, por que que Deus chama os maus? Porque o sangue de Jesus tem poder, pessoal, para curar. Para fazer o mal ficar bom. Né, Glaucio? Porque o mal, ele tá mal porque ele tá longe de Deus. Ele tá contaminado, ele tá curtido pelo diabo. O Senhor Jesus disse que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente, o quê? Sereis livres. Então, quando sai o espírito imundo, a pessoa consegue ser boa. Aí ela aprende da palavra. Ela conhece o evangelho. Ela sabe que aquilo que ela estava fazendo estava errado. Então, Deus faz isso. E há essa oportunidade da pessoa ficar boa. Muito bem. Aí, 11. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Ou seja, Glaucio, esse homem aqui, ele estava no meio ali da festa, mas ele não estava com a veste nupcial. Coitado, né? A veste a cara. Tadinho, né? Tipo assim. Isso aqui representa, pessoal, a tua vida com Deus. O novo nascimento, né? Então, quer dizer, esse homem aqui, ele conseguiu burlar os servos. Conseguiu burlar e penetrar. E ele queria estar ali, né? Ele queria estar ali, porém, ele queria, como tem muita gente que vai à igreja, mas não se conserta. Não recebe de Deus as vestes novas, a aliança no dedo, a sandália nos pés. Ela continua com a vida torta. Mas dentro da igreja, ela me engana. Engana você, porque ela está ali. Ela engana o pastor. Ela engana os obreiros. Ela engana todo mundo. Mas não engana Deus. Correto? E Deus viu que no meio de todo mundo, e ninguém tinha percebido. Olha lá. Aí, entrando porém o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E outra coisa que eu noto, Glaucia, Deus quer que só fique ali o santo, né? Sincero, né? Que tá ali disposto. Caramba, olha só que sério, Glaucia. Olha como a salvação é difícil. Só passa ali o que entrou pela porta estreita, pelo canudo, né? Pelo fio de luz, aquele que mudou a vida dele. Porque Deus vai ver. E perguntou Deus: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Caramba, e aí, Glaucio? Sem graça, né? A coisa agora ficou sem graça, né? Tipo, eu acho que Deus não vai dar mais chance para quem errou, não, Glaucio. Eu acho que Deus lembra do que Lúcifer fez. Deus não quer mais saber isso no céu. Eu acho que Deus viu que o Lúcifer era errado, os anjos estavam estranhos lá no céu, e deu oportunidade, e aí ele se exaltou. Então isso aqui é perigoso no céu de novo. E Deus não quer mais. Né? Eu posso falar isso. Pelo entendimento que eu tenho do que aconteceu no céu naquela guerra entre os anjos, né? Miguel e seus anjos pelejaram contra a serpente, não foi? Isso foi onde? Foi aqui. E agora Deus não quer mais. Só vai ficar porque ele levou 1/3 dos anjos do céu. E Deus deve ter ficado com trauma daquela situação. E agora ele corta pela raiz quem não está certinho. E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora. Você sabe, Glaucio, que você só amarra um inimigo, uma pessoa, pelos pés e pelas mãos, para que ela não tenha reação nenhuma. Ela não tem...
Deus aqui não está dando para ela uma oportunidade dela se justificar. Só faltou amarrar a boca também, né? Mas a boca vai servir para ela gritar. Deve ser isso. De dor, para onde ela vai ser lançada, né? E aí a pessoa às vezes está ouvindo e fala assim, mas Deus é amor, Deus vai me entender. E aí, Glaucia? O diabo sugere isso, né? Não, mas você é carne, você é fraca, você é pecadora. Não, Deus não é assim não, né? Como é que a pessoa fala? Não, Deus não... Deus entende. Deus te entende. Deus sabe o que está no seu coração. Você está na permissão de Deus. Pessoal, olha só, presta atenção, se acerta. Porque o maior inimigo dessa parábola foi o tempo. O tempo chegou, Glaucio. Isso a parábola que Jesus falou 2025 anos, será que tem alguém vivo hoje, daquele tempo que Jesus falou isso? Todo mundo morreu. E agora, nesse momento, eles estão dando conta daquele convite que eles receberam. Lembra que eu te convidei? Lembra que o mendigo jazia, o Lázaro ficava na tua porta desejando manjar e tu nem dava ideia para ele? Lembra daquela pessoa que eu mandei na tua casa te chamar e você falou não e zombou dela? Lembra desse convite que eu te dei? A pessoa... O pior de tudo é que ela tá lembrando, né? Pô, por que eu não aceitei? Mas já é tarde. Tem jeito para ela, Glaucio. Então, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei ao servente, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha só, Glaucio. 2 lugares. Um, repleto da ceia. Outro, um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Por que as pessoas escolhem um lugar que haverá choro e ranger de dentes, gente? Por que o ser humano é assim? Não tem resposta para essa pergunta. Mas tem a resposta ali, né? Cada um foi viver a sua vida, um foi para o campo, negou o convite, recusou o convite, um foi para os seus negócios, preocupado com os seus negócios, outro foi para o seu campo, preocupado com a sua terra, com a sua família, com a sua casa. E assim, as pessoas vão recusando o convite para chegar a esse tempo que é o tempo do juízo. E Deus tem que fazer isso, né? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui não tem nada a ver com Deus, é a pessoa que se faz escolhida. Tem nada a ver que Deus escolheu. Deus chamou. Deus chamou todo mundo. Mas só foi escolhido quem aceitou o convite. Deus chama, existe o aceitar o convite e depois o se consertar, ou seja, se preparar, se vestir para participar. Então são etapas. Primeiro, aceitar o convite. Primeiro, você recebe o convite. Aí a tua atitude, ó, Deus fez o convite e está fazendo. Por exemplo, esse vídeo aqui está mostrando para você que Deus te quer. Não, Deus não me quer, não, Deus te quer. Muito. Do jeito que você tiver. Não importa. Não importa absolutamente. Deus não olha assim. Você entende na parábola? Até os maus Deus chama. Todo mundo. Deus quer que fique repleto, Glaucio. Ele não quer, tipo assim, a gente, né? Não pode chamar muita gente, não, senão vai comer tudo. A gente chama pra uma festa. E eu, né? só fiz com tanto dinheiro, e eu tenho que chamar só tantas pessoas. Porque essas pessoas ainda trazem as outras pessoas, e aí vai comer tudo, vai acabar a comida, não vai ter lugar para sentar. Com Deus não é assim. É como eu falo, a gente não tem como imaginar esse lugar que vai ser para todo mundo. E aí, pessoal, tem gente que não aceita, né? Mas Deus está te chamando. E aí ele está te chamando, você, o que você faz? Você aceita. Ué, você já aceitou tanta coisa errada? Glaucio? Você já sofreu tanto nessa vida?
E aí você aceita. E você vem para Jesus. Aí depois que você vem para Jesus, você se batiza, você compra uma Bíblia, você abre mão do pecado e você nasce de Deus. E aí você está dentro. Você já está, né, como é que fala? Com o convite certo, né? Como é que fala? Ó, esse aqui tem a pulseirinha. Confirmação de ele presença. Tem a pulseirinha, ele tem a pulseirinha. Confirmando a presença dele. Entendeu? Você pode entrar. Simples, pessoal. Simples. Tá bom? Vença isso em você, essa dificuldade que você enfrenta para vir para Deus. Vença isso. Vai dando os teus passos em direção à fé, ao reino de Deus, e a porta vai se abrir. Até o próximo vídeo, pessoal. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.